Fala, afiliados, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre considerações sobre educação, seguidas de pedagogia infantil, essa obra da coleção Educação Clássica do Alain. Essa obra aqui, ó. Alain, que viveu entre 1868 e 1951, é o pseudônimo de Émile Auguste Chartier, discípulo de Jules Lagneau. Ensinou filosofia nos liceus do interior da França e dedicou-se simultaneamente à publicação de suas considerações e de outros textos. Partindo dos grandes autores que jamais deixou de reler e de meditar a respeito, Alain, como filósofo humanista, cumpre com esta obra sua função de educador. 2 volumes são apresentados nesta edição, reunidos pela primeira vez em 1986 para a edição da Presses Universitaires de France. As considerações sobre educação são reflexões gerais e teóricas, às vezes lapidares, publicadas em um volume em 1932. A pedagogia infantil corresponde a uma série de 31 lições, outubro de 1924 a junho de 1925, redigidas a pedido da diretora do Colégio Sévigné, que almejava um curso destinado às suas alunas, futuras jardineiras de infância. O jardim da infância, né? Esse texto garantirá uma melhor penetração das considerações na medida em que ele explicita sua coerência doutrinária e seu embasamento filosófico, assinala Robert Bourne. O homem é um animal, e o homem superior é talvez mais animal que um outro. Noto nele uma força que é disciplinada, mas que continua sendo força. Isso me leva a entender que é o animal que pensa, condição que ninguém pode evitar. Em compensação, os grandes modelos permitem avaliar a imensa distância entre o animal e o homem. Sei como se adestram cães e que o adestramento mais perfeito faz que pareçam mais cães do que nunca. Quanto melhor eu os governar, mais eles serão cães. Portanto, está totalmente fora de questão domesticar os filhotes de homens, nem que seja para seu próprio bem. Pelo contrário, é preciso deixar em suas mãos sua própria aprendizagem, o que significa fortalecer neles a vontade, pois não há outro valor humano senão esta última. E não tem de maneira alguma o projeto de habituar o homem aos barulhos repentinos, como se faz com os cavalos das guardas. Resumindo, tudo que for acostumamento na educação me parece desumano. Em outras palavras, a experiência que interessa me parece mortal para o espírito. Temos 1000 exemplos disso. O imenso perigo e a urgência ainda e desde sempremente de tirar a humanidade da barbárie próxima mandam que se vá direto ao objetivo humano. É preciso que a criança conheça o poder que ela tem de se governar e, primeiro, que não creia em si. É preciso também que tenha o sentimento de que esse trabalho em si mesmo é difícil e belo. Não direi apenas que tudo o que é fácil é ruim, direi até que o que se crê ser fácil é ruim. Toda a arte está em graduar as provações e em medir os esforços, pois o cerne da questão é dar à criança uma elevada ideia de sua potência e de ampará-la com as vitórias, mas não é menos importante que essas vitórias sejam árduas e obtidas sem qualquer ajuda externa. O defeito do que é interessante por si mesmo é que não é penoso se interessar por aquilo, é que não se aprende a se interessar por aquilo por vontade própria. Eis a razão pela qual eu desprezo até a linguagem floreada, que é uma forma de facilitar a atenção. E a criança deve não só ser capaz de vencer o tédio e a abstração, como também deve saber que ela é capaz disso. É isso que se deve enfatizar, pois se trata de aplicar à cultura do espírito os princípios que não se pode esquecer quando se ensina ginástica. Tentem esse método duro e verão imediatamente uma bela ambição, uma ambição de espírito que os cães não têm. Vou lá indo trechos de considerações sobre a educação. Vou continuar aqui com essa obra, né? Sumário, nota ao leitor, depois o preâmbulo, as considerações sobre a educação. Então, nota ao leitor. A presente edição anexa as considerações sobre educação à pedagogia infantil, preparação dirigida por Alain, de um curso ministrado no Colégio Sévigné. Este texto garantirá melhor apreensão das considerações, uma vez que explicita sua coerência doutrinária e seu embasamento filosófico. Na parte de documentos estão disponíveis também algumas páginas inéditas, extraídas do jornal diário de Alain e de Souvenirs sans égard, lembranças sem condescendências. A data em cada consideração, partindo da indicação manuscrita feita em seu próprio exemplar pela senhora ou senhorita Maury Lambelin, a quem se deve esta coletânea, possibilitará situá-lo no conjunto da produção de Alain. Um anexo especifica as diversas publicações e coletâneas em que consta cada consideração, segundo Robert Bourne. Preâmbulo, né?
Quem observa as naturezas individuais logo chega à ideia de que cada uma delas se desenvolve segundo sua lei interna, como uma macieira que não pode dar ameixas. Essa ideia que se apoia tão firmemente no aspecto exterior e também nas reações do humor tão constantes em cada um, tão diferentes de um para o outro, essa ideia é verdadeira, mas não é verdadeira sozinha. Não se muda uma natureza no sentido de que um terá a sua maneira de ser caridoso, afetuoso, corajoso, o outro uma outra maneira de ser. Assim, a educação não deve ter por objetivo dar um dos sentimentos do outro. Como a escrita, ela é própria a cada um, embora o modelo seja comum. As mesmas ideias, as mesmas palavras, não o mesmo traço, mas qualquer escrita pode veicular uma boa máxima. Deve-se dizer a mesma coisa desses traços de natureza que são invencíveis, mas que, ao mesmo tempo, não são absolutamente rebeldes à educação verdadeira, que é tão somente desenvolvimento. Há no ser humano um pensamento que é universal, por exemplo, a geometria. Assim, essa contradição que vocês querem ver entre o ideal humano dos sentimentos e a natureza estritamente individual, essa contradição não é exterior ao indivíduo, está alojada nele. A cada instante está nele, e com determinação, em cada um a natureza humana comum se concretiza por meios que são próprios dele. Cada um tem sua maneira de reter e até de compreender. E o que é preciso notar é que o valor humano universal, no Descartes, não exclui de maneira alguma a natureza individual. Desenvolvimento algum é mais interior e original do que o desse homem, que é, entretanto, justamente por isso, um modelo para todos e um bem comum. Só é útil que é inimitável, porque ali encontramos o modelo do espontâneo e o exemplo da possível salvação, justamente porque Descartes absolutamente jamais abdicou. Esse lábio grosso pensa. Alusão ao aspecto físico de Descartes e a duas fábulas de La Fontaine, uma mencionando o próprio Descartes, discurso a Madame de La Sablière, discurso a Senhora de La Sablière, a outra o lábio grosso de La Passant do Danube, o camponês do Danube, né? Alain Colère-Sévigné, 6 de junho de 1921. Considerações sobre educação. Pessoas jogavam palavras cruzadas de tabuleiro, jogo conhecido, trata-se de formar palavras com as letras disponíveis. Essas combinações excitam a atenção de modo prodigioso. A extrema facilidade dos probleminhas de 3 ou 4 letras envolve a mente num trabalho bastante cansativo. Bela oportunidade de aprender palavras técnicas e ortografia. Assim, eu dizia comigo, é muito fácil de captar a atenção da criança. Construam-lhe uma ponte dos jogos dela até as ciências de vocês e ele em pleno trabalho sem saber que está trabalhando. Depois, pela vida fora, o estudo será um descanso e uma alegria propiciado por meio desse hábito da infância, ao passo que a recordação dos estudos, para a maioria, é como um suplício. Eu ia, pois, desenvolvendo essa ideia encantadora em companhia de Montaigne, mas a sombra de Hegel falou mais alto. A criança, disse essa sombra, não gosta de suas próprias alegrias de criança tanto quanto vocês pensam. Em sua vida imediata, sim, ela é plenamente criança e contente em ser criança, mas por vocês, não por ela. Em pensamento, ela rejeita de imediato seu estado de criança. Ela quer se fazer de homem e, nesse ponto, ela é mais séria que vocês, menos criança que vocês, que se fazem de crianças. Pois o estado de homem é belo para quem caminha rumo a ele com todas as forças da infância. O sono é um prazer de animal sempre cinza e um tanto sombrio, mas nele logo se fica perdido. Resvala-se nele, mergulha-se nele sem a menor volta a si próprio. Eis o melhor. É, sem dúvida, o puro prazer da planta e do animal. É o puro prazer do ser que não supera nada, que não se alça acima de si. Só que ninar não é instruir. Ao contrário, disse essa grande sombra, eu quero que haja algo como um fosso entre a brincadeira e o estudo. O quê? Aprender a ler e escrever com um jogo de letras? A contar com as elãs em uma atividade símil? Eu estaria mais propenso a recear que esses grandes mistérios não pareçam difíceis o bastante, nem majestosos o bastante. O imbecil diverte-se com tudo. Basta as belas ideias de vocês, mascas, zomba delas. Esse selvagem disfarçado de homem me amedronta. Um pouco de pintura enquanto brinca, algumas notas de música interrompidas sem mais, nem menos de forma descompassada, sem o lado sério da coisa. Uma conferência sobre o elemento rádio, a telegrafia sem fio, os raios-x, a sombra de um esqueleto, um fato curioso, um pouco de dança, um pouco de política, um pouco de religião. O incognoscível em 6 palavras. Eu sei, eu já entendi, diz o idiota. O tédio lhe conviria melhor dele e ele talvez escapasse, mas nesse jogo com letras ele fica sentado e bastante ocupado, sério a seu modo e feliz consigo mesmo. Mas me agrada, disse a sombra, mais me agrada na criança essa vergonha de homem quando ela vê que é a hora do estudo e que se quer ainda fazê-la rir.
Eu quero que ela se sinta bem ignorante, bem longe, bem abaixo, bem criancinha por si mesma. Que busque ajuda na ordem humana, que se forme no respeito, pois se é grande pelo respeito e não pequeno. Que ela conceba uma grande ambição, uma grande resolução por uma grande humildade. Que ela se discipline e se faça sempre no esforço, sempre em ascensão. Aprender dificilmente as coisas fáceis. Depois disso, pular e gritar segundo a natureza animal. Progresso, disse a sombra, por oposições e negações. Eu sei. Isso é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajude-nos a chegar no maior número de pessoas possível. Gostaria de agradecer aos 507 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garotos por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta lá, vista, babies, até a próxima.